Mais uma vez, como eu digo, é com muito tremor e temor que eu estou aqui nesse altar para trazer essa mensagem que o Senhor tem ministrado ao meu coração há alguns dias. E eu te digo assim, que é um desafio, toda vez é um desafio muito grande. Mas o Senhor, Ele me impulsiona, tem me impulsionado a realmente a buscar mais e me usar para que eu perca medo, timidez, muitas coisas que tentam me paralisar. E eu falei, não, Senhor, eu falei sim para o Senhor. Por isso estou aqui. Queria orar com vocês mais uma vez. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que esta noite, Senhor Deus, o Senhor continue a derramar mais da Tua graça, porque a Tua presença é neste lugar, Deus, que a Tua palavra nos garante, onde tiver 2 ou 3, clamando, invocando pela Tua presença, Tu estás, Senhor Deus. Que neste momento, Senhor Deus, todo eu de Tatiana caia por terra, mas seja o Teu Santo Espírito, Deus amado, somente a fluir. Porque a palavra é Tua, Senhor Deus, então faz aquilo que te dá prazer, Pai. Tu sabe o que cada coração aqui necessita. Oh, Senhor, Tu sabe o que cada um veio buscar, Pai. Tu sabe como está, Deus, cada um aqui esta noite. Como está a família de cada um, Pai. Por isso que eu estou aqui, Senhor Deus, somente como um canal do Senhor. Que eu seja o Teu fluir, Senhor Deus, esta noite, Pai amado. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e já te agradeço. Eu queria compartilhar um texto com vocês, muito conhecido, que fala de uma mulher, mãe de um grande profeta, Ana. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 20. Samuel 1, do 1 ao 20, fala assim: havia certo homem de Ramadaim, Zuzita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tu, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Mais uma vez, Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofiné e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou
e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebi bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Quando o Senhor trouxe esse texto ao meu coração, Ele me fez eu refletir sobre essa vida de Ana, essa passagem, e me mostrou algumas lições dessa vida. Que toda transformação, ela tem um propósito. A dor, ela tem um propósito. E no começo aqui, quando fala que Penina, né? Porque naquela época era normal, acho que era aceitável, né? O homem ter mais de uma mulher. E Eucana tinha 2 mulheres. Só que essa mulher, Penina, ela provocava a Ana, né? Por causa que Ana não podia ter filho. Mas isso nos mostra que na nossa vida, muitas vezes, aqueles que são usados pelo diabo para nos provocar, para nos irar, muitas vezes está dentro da nossa casa. Muitas vezes o diabo usa uma pessoa que está mais próxima ali para te atormentar. E Ana, ela tinha esse espinho na carne, que era essa Penina, que insultava ela, que ridicularizava porque ela não tinha filhos. E isso fez de Ana se tornar uma mulher amarga, angustiada, aflita. Mas, em continuação no texto, tem uma parte que Eucana fala para ela porque ela está daquele jeito. Ele fala assim que não é... Tem umas versões que fala: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E na hora que eu li isso, Deus me trouxe assim a memória. Me trouxe à mente, né? Será que Penina tinha 10 filhos, então? Porque fala filhos e filhas. Tinha muito, né?
E outra coisa assim, subia ano após ano. Se ela tinha 10 filhos, quer dizer que aquele relacionamento dos 3, com certeza era mais de 10 anos, né? Porque um ano por filho. Então era muito tempo que Ana já vinha sofrendo com essas perseguições. E na nossa vida não é diferente. Tem vezes que a gente sofre perseguições, sofre injúrias, mas de ano em ano a Ana estava ali para adorar e entregar sacrifício ao Senhor. E aquele ano foi diferente, porque o próprio marido dela fez ela olhar para dentro dela. Porque ele falou, não é melhor eu, né? Porque você chora, você não está comendo, do que 10 filhos. E muitas vezes, eu e você, deixamos de olhar para aqueles que estão ao nosso redor, de agradecer aqueles que estão ao nosso redor, de agradecer pela vida dos nossos filhos, de agradecer pela vida das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos pais, porque nós focamos tanto naquele milagre que nós desejamos, tanto naquele milagre, e nós acaba muitas vezes sendo ingrato, a não agradecer. E Eucana, nessa hora que ele fala para ela, ele fala assim, Ana, você não está me vendo aqui? Isso nos remete a realmente dar valor àquilo que Deus já nos deu. Aleluia. A ser grato àquilo que Deus já nos deu. Mesmo se aquele milagre não chegou ainda, mas que nós possamos ser gratos pelos milagres que o Senhor já operou na nossa vida. Porque se estamos aqui é porque já somos um milagre. Que nós possamos aprender. E muitas vezes o Senhor até coloca pessoas na nossa vida, como colocou o marido dela aqui, para você reconhecer que precisa ser mais grato. Mas em continuação ao texto, aquilo ali eu acho que foi um despertar para Ana. Porque naquele momento, ela já foi diante de Deus totalmente diferente. Porque ela já ia todos os anos. Mas aquilo ali foi um gatilho para ela chegar diante de Deus e realmente se expor diante dele. Como ela estava se sentindo. Realmente chorar, se derramar diante de Deus. Ela expôs para o Senhor tudo que ela estava sentindo. E eu falo assim, meus irmãos, muitas vezes a gente está passando por dificuldade, estamos aflitos, estamos com tantos problemas. E a gente recorre a tantas outras pessoas. E o último a gente deixa o Senhor. E na nossa vida, o primeiro tem que ser Ele. Porque se Ele não resolver, infelizmente não tem ninguém nessa terra que vai resolver. Quando se fala de milagre, só Ele pode fazer. Então que nós possamos realmente aprender essa lição. Que aquilo que nós necessitamos, o nosso milagre, primeiramente a gente tem que recorrer ao Senhor, não às pessoas. E eu muitas vezes, na minha angústia, nas minhas tristezas, na hora das lutas, quantas vezes peguei o telefone, liguei, fulano, ora por mim, ligava para a pastora, ora por mim. Mas a gente sempre quer usar uma pessoa como amuleto, mas a gente temos acesso a esse Deus. Eu e você temos acesso a esse Deus. E Ana, aquele ano, ela foi despertada a isso. A não simplesmente chegar diante de Deus só com as tuas petições. Que eu quero. Porque ela focava, em anos passados, com certeza, muito nisso. Mas naquele momento foi diferente. Porque ela falou, não. Agora eu vou realmente abrir o meu coração como eu estou para o Senhor.
E assim fala a palavra que ela se derrama diante de Deus como ela estava. Ela orou que ela estava com a alma amargurada. E interessante que o sacerdote Eli ali, sentado, né, observou Ana, clamando ao Senhor, orando, chorando, mas não emitia a voz, estava em silêncio, porque estava aqui. Isso trouxe muito forte ao meu coração, que muitas vezes eu não preciso gritar, eu não preciso clamar em alta voz. Muitas vezes só chorar, porque as lágrimas o Senhor reconhece como oração. Muitas vezes eu preciso somente me derramar diante dele, que as minhas lágrimas o Senhor traduz como oração, como petição da nossa alma. Só que aquele sacerdote viu aquela mulher naquela situação, com certeza que ele fala esse horário, né? Com certeza era de dia, eu acho, né? Aqui pelo relato, né? Ele questionar se ela estava embriagada aquela hora. E o Senhor me trouxe outra coisa à mente. Que o homem, ele vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Porque Eli, ele viu como ela estava ali, por fora. Mas o Senhor já estava ouvindo a oração de dentro, do coração de Ana. E que muitas vezes pessoas até julgam pelos nossos atos, falam assim, não, mas fulano não está orando, fulano não tem comunhão com Deus. Mas o mais importante é você saber a tua intimidade que você tem com Deus. Porque Ele está te ouvindo a todo momento, em todo lugar. Então não se importe por aquilo que alguém possa vir te julgar. Porque você e Deus, e Ele conhece o teu coração. Mas Ana, ela teve uma postura de uma mulher sábia, temente ao Senhor, mas também ela teve honra ao sacerdote. Porque se uma pessoa chega até você e fala, fulano, essa hora já tá bêbado, já tomou uma aí, você poderia ter falado, quem ele acha que é, né? Nem sabe o que eu tô fazendo. Mas Ana não. Ana, ela tomou uma postura de realmente honrar aquele homem e se abrir com ele. De expor o que ela estava fazendo diante de Deus. Ela não ficou entristecida, ela não ficou chateada e nem retrucou com ele. Mas ao contrário, ela expôs. Como eu tinha falado, primeiramente ela levou a Deus. E depois ela expôs aquele homem, o sacerdote. E uma das lições que eu tiro dessa passagem é que eu e você, nós não caminhamos sozinhos. Mesmo tendo o Senhor, que a gente temos que buscar realmente a face dele. Mas a gente temos que caminhar com pessoas de Cristo. Com pessoas para que a gente possa também abrir o nosso coração. Porque a palavra de Deus fala quando a gente confessa os nossos pecados a Deus primeiramente, com arrependimento, Ele nos perdoa. Mas a gente confessando uns aos outros, nós somos curados. E Ana, neste momento que ela relatou isso para o sacerdote ali, ela foi curada. Ela foi curada daquela amargura, daquela aflição que ela carregava há anos. Ali houve uma cura no interior de Ana. Que eu e você possamos ter pessoas que caminhem com o Senhor, que possa ser da tua confiança,
para que você possa abrir o coração e orar junto. E também confessar, abrir o coração uns aos outros. Porque não é porque eu estou com esse microfone, eu sou melhor do que você. De forma alguma. Eu preciso caminhar com o outro. E a palavra nos ensina isso. Porque só assim vamos ser curadas. E como Ana foi curada naquela hora, o profeta liberou uma palavra. Vá em paz. E o que Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Por isso que nós precisamos realmente caminhar com pessoas que liberam palavras vinda de Deus sobre as nossas vidas. Porque aí no mundo tem muitas pessoas que vai tentar te jogar para baixo. Mas quando você caminha com pessoas do Senhor que te ajudam, elas vão ser usadas por Deus para te abençoar, para liberar uma palavra, para ajudar neste processo, porque nós não caminhamos sozinhos. E quando Ana ela entendeu que aquilo tanto que ela pedia, que era um filho para o Senhor, quando ela entendeu que ela falou que devolveria para ele, ali naquele momento ela entendeu que era para glorificar o nome do Senhor. Que esta noite você possa entender que aquele milagre a qual tanto você clama é um propósito de Deus na tua vida, mas é para glorificar Ele. Ana muitas vezes ela clamou, ela até pediu, mas eu como mulher, vendo uma rival me insultar ano após ano, todos os dias, eu acho que o coração dela era o quê? De vingança. Ai, Senhor, me conceda um filho, me conceda um filho, me conceda um filho, para eu mostrar para essa mulher que eu posso gerar. Mas quando Ana, ela foi curada da alma, e ela entendeu, que ela fez aquele voto, ela entendeu, se o Senhor me der, eu te devolvo. Ali o Senhor concedeu o milagre dela. Porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, de propósito de milagre, é para o propósito, para glorificar e exaltar o nome dele. Samuel veio com o propósito de ser profeta daquela nação naquela época. E que o meu e o teu milagre seja também para glorificar o nome do Senhor nessa época qual nós estamos vivendo. Que o nosso Samuel possa ser para glorificar o nome de Deus, do Deus que faz milagre. Que possamos ser usados nesta época qual estamos. E fala aqui que quando ela saiu da presença ali do Eli, ela foi comer. Ela se levantou, ela foi adorar. Não, é isso mesmo. Então ela seguiu o caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Naquela hora que ele falou isso com ela, Ana não engravidou. Mas Ana foi despertada pelaquilo que foi lançado sobre ela. E é a paz do Senhor, que o mundo não entende, veio sobre ela. Ela já saiu em paz. Ela foi pelo caminho. O seu rosto já estava diferente. Já não era o mesmo quando ela tinha entrado na presença do Senhor, abatida, aflita. Mas ela já tinha convicção que as petições dela tinham chegado diante de Deus. Que é tudo aquilo que ela clamou a Deus, Ele ia conceder, porque ela tinha entendido
que era por um propósito maior. Não era só dela ser mãe, mas de um profeta para aquela nação, para Israel. E a fé, ela muda o interior antes de mudar as circunstâncias. Como eu falei, Ana não saiu dali grávida, mas a fé já tinha mudado algo dentro dela. A Ana não estava voltando para casa da mesma forma que ela tinha chegado naquele lugar, porque ela já tinha sido curada ali. Ali Deus já tinha tratado todos aqueles anos de calúnias, de injúrias, de tudo aquilo de amargura que ela guardava dentro dela. Ela estava saindo dali curada. E Ana nos ensina que Deus, ele ouve o clamor dos aflitos. Independente de qual circunstância você esteja passando, de qual momento você esteja vivendo, se você clamar a Ele, se você se colocar diante dEle, Ele está te ouvindo. E é uma oração com fé, ela gera milagres com propósito. Todo milagre da nossa vida, ele tem um propósito, como eu falei. E que a nossa oração seja essa: Senhor, não é para mim, não é por mim, mas é por Ti. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Quem entrega tudo ao Senhor nunca fica sem resposta. Quando Ana, ela entregou tudo que ela estava sentindo, ela entregou realmente todas as suas aflições ao Senhor. Ela não saiu daquele lugar sem resposta. E esta noite eu te falo, se você entregar tudo ao Senhor, você não vai sair sem resposta. Porque o Senhor tem resposta para cada um que se rende a Ele, que clama por Ele. Ana ia todo ano ali a Siloé, só falando que ela queria ser mãe, que ela queria gerar. E Deus nunca deu. Mas no dia que ela entendeu que era sobre o reino, que era sobre o Senhor, aí ela falou: se o Senhor me der, eu te devolvo. E que essa seja a minha e a tua oração diante de Deus. Que nós não venhamos somente pensar nos nossos umbigos, porque muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. Nós dizemos que não, mas a gente começa a nossa oração e daqui a pouco a gente já está: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E não está errado pedir. Mas para que tu está pedindo? Por quê? Será que é para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Eu sei que tinha muitas vezes, eu e meu marido, a gente pedimos um carro, né? Primeiro eu pedi uma casa. E para ele parasse de beber. Mas depois que a gente tivemos um encontro com Jesus e conseguimos essas coisas, aí a gente almejava muito um carro, né? E assim, e quando o Senhor nos deu, nós fomos e somos muito gratos. Mas a gente entende que esse carro não é para nós. Esse carro é para o Senhor. É para servir o reino do Senhor.
Por isso que todo dia nós agradecemos. Porque nós entendemos que é para um propósito maior. Em todo o tempo. Essas foram as lições que o Senhor ministrou ao meu coração. Sobre a vida de Ana. Que nós não venhamos ficar simplesmente focado no nosso querer, nas nossas vontades, mas nós possamos se render a Ele totalmente, entendendo que aquilo que Ele vai nos conceder é para um propósito maior. Amém? Amém. Pode se pôr de pé. Nesse momento que você possa colocar o teu coração diante de Deus, possa realmente se derramar como Ana fez ali, que o teu milagre venha a ser para propósito dele, que o teu milagre venha a ser para servir ao Senhor e servir aos outros, que assim como Samuel, ele serviu aquela geração de Israel naquela época. Que o nosso milagre também seja para isso. Para servir a outros. Que possamos realmente colocar diante de Deus as nossas aflições, as circunstâncias, as dores. Porque Ele tem nos ouvido. O Senhor não despreza um coração contrito, um coração quebrantado diante dele, Ele não despreza. A palavra de Deus fala que Ele se levanta de um trono para receber as tuas orações, o teu quebrantamento. Que nesta hora você venha orar ao Senhor, realmente entregando tudo a Ele. Tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você almeja. Aquilo que para ti era impossível. Aquilo que para os outros parece que nunca vai acontecer. Aquilo que ao olhar humano, até aqui no caso de Ana, pela medicina, era impossível. Mas para Deus é possível. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar. Somente confiar no Senhor. Descansa no Senhor. Realmente entregue tudo a Ele. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Porque o Senhor, Ele é fiel a Ele mesmo, a tua palavra. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Sim, Pai. Só precisamos descansar em Ti, Deus. E realmente confiar no Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, a descansar em Ti, independente das circunstâncias, Deus. Independente das tempestades, Pai. Independente das dores, Senhor. Nos ajuda a descansar no Senhor, Pai. Realmente trazendo a Tua paz, Senhor Deus, que o mundo não entende. Mas a Tua paz, Senhor Deus, em meio às dores. Ah, Pai, porque a Tua palavra fala que o choro pode durar um dia, mas a alegria do Senhor vem pela manhã, Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus, ministra o Teu querer em nós, Pai. Muitas vezes achamos que é o fim, que não vai acontecer, mas
Mas o Senhor fala esta noite para mim e para ti: eu sou Deus de milagre. Eu sou Deus de promessa. E eu cumpro todas as minhas promessas no meu tempo determinado. Recanta, recanta. Você venha descansar no Senhor. Que você venha descansar no Senhor todo o tempo.